Oi pessoal, mais um vídeo aqui do canal A Prova Matemática para vocês, trazendo hoje o tema números primos. Eu quis trazer esse tema aqui para vocês porque é bem recorrente as pessoas terem dúvida de quais são os números primos. Talvez lá na escola, se você já está mais velho, você lembrava, hoje já esqueceu. Se você é pai, também está tentando ensinar seu filho e não lembra mais. Ou para você estudante que está passando por isso, tem uma explicação aqui, uns macetes que vai fazer diferença para vocês, tá? Então vamos lá. Números primos, o conceito, eles são os números naturais, inteiros e positivos, exceto o 0 e o 1. Então, se você vê uma lista de números naturais que for inteiro, ou seja, não for uma fração, não for uma dízima periódica, e se ele for positivo, quer dizer, a partir do 0 em diante, 0, 1, 2, 3, ele pode ser que seja um número primo. Então, você começa a considerar o conceito do número primo a partir dessa explicação. Só que aí ele coloca, exceto o 0, 1 e o 1. Então, o 0 e 1 não é primo. Então, a gente parte do 2. E aí, a segunda explicação. São divididos por 1 e por ele mesmo. Você vai ver um número, você vai tentar dividir ele por 1 por ele mesmo e ver se ele é divisível por qualquer outro número. Se ele for divisível por outro número, ele não é primo. Agora, se ele for divisível por 1 ou somente ele mesmo, ele vai ser primo. Aqui, ó, muito legal essa explicação aqui. O único número par primo é o 2. Então, você identificando o número par numa questão ou numa lista, você pode eliminar ele como número primo, porque o único número primo par é o 2. Aqui, essa terceira é ótima também para a gente fazer essa identificação. Os números maiores que 5, terminados em 5, não são primos. Então, os 5 a gente considera primo, mas os que forem terminados em 5, eles não vão ser primos. Legal, né? Fácil. É só treino. Se você ler umas 3, 4 vezes isso aqui, com certeza você vai saber identificar rapidinho e você vai ver diferença. Eu trouxe aqui alguma listinha rápida, só para a gente fazer essa identificação, para vocês verem como é fácil. Então, vamos partir do primeiro item lá, que é a explicação geral. Que os números primos, eles são números naturais, inteiros e positivos. Essa relação traz exatamente isso. Aqui nós temos números naturais, inteiros e positivos. Então, vamos começar a fazer a eliminação a partir dos demais itens. Nós temos aqui os dois últimos falando que o único número par primo é o 2. Então, vamos aqui. O 2, ele está dizendo que é primo. Então, posso circular ele aqui e dizer que ele é primo. E os outros pares que a gente tem não vai ser primo. Então, a gente já pode começar a riscar isso da lista, porque não vai ser primo. Então, 4 não é primo, 6 não é primo, 8 não é primo, 10 não é primo. Tem a continuação aqui embaixo, tá? 12 é par, não é primo. 14 é par, não é primo. E 16 é par, não é primo. Tá, vamos aqui na outra explicação. Os números maiores que 5, terminados em 5, não são primos. Então, aqui nós temos o 5, que a gente pode considerar ele como primo. Então, vou circular ele aqui como primo. Por quê? Porque ele é divisível por 1, 5 dividido por 1, e por ele mesmo, 5 dividido por 5, que vai ser 1. Não dá para pegar outro número e fazer essa divisão, então ele é primo. O outro terminado em 5 que nós temos aqui nessa lista vai ser só o 15. E como que ele fala que os terminados em 5 não são primos, a gente já elimina aqui. Porque aqui, só para ficar claro, 15 posso dividir por 1, posso dividir por 5, posso dividir por 15. Então, existem outras possibilidades. Então, não é primo. Vamos voltar rapidinho aqui na lista, a partir do 1, para a gente continuar a eliminação. 1.
Lá no começo já falava que os números naturais inteiros e positivos, exceto 0 e 1, então eles não são primos. Então, 1 não é primo. O 2, vamos ter certeza. O 2 eu divido por 2. 2 dividido por 2, né? Que vai ser 1. Ou eu posso dividir ele por 1. Então, ele é primo. O 3 é a mesma coisa. As únicas possibilidades de divisão do 3 é por ele mesmo e por 1. Eu só posso dividir o 3, que é primo, por 3 ou por 1. Beleza? 5. Acabamos de ver. A gente só divide por 5, que é ele mesmo, e por 1. Não existe outra possibilidade. Vamos no 7. 7, mesma coisa. Só há possibilidade de dividir por ele mesmo ou por 1. O 9 agora, o 9 não vai ser primo. Embora ele não seja par, seja um número ímpar, que é a possibilidade maior de ser primo, ele não vai ser primo. Por quê? Porque eu consigo dividir ele por 1, por ele mesmo, né? Por 9, mas eu consigo também dividir o 9 por 3. Então, o 9 não é primo. Vamos no 11 agora. O 11, as únicas possibilidades de divisão é por ele mesmo, que é o 11, e o 1. Então, o 11 é primo. Agora, falta só o 13 aqui na nossa lista. O 13 também. 13, eu só vou conseguir dividir por ele mesmo e por 1. Logo, 13 é primo. Tá vendo, pessoal? É facinho, né? Então, a nossa lista os primeiros números primos vai ser 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Continua, tá? Mas é só vocês seguirem essas dicas aqui, que com certeza vai ser muito fácil de vocês identificar o número primo. Beleza, pessoal? Se vocês têm algum outro tipo de dúvida, de questionamento, pode deixar aqui no comentário e já se inscreve no canal para não perder nada, tá? Valeu!